Próximo processo em pauta de julgamento, 289, IPECOL, Indústria Gráfica, de relatoria do conselheiro Silvio Renan do Nascimento Almeida. Renan, você tem a palavra. Está aberto. Para esse julgamento, processo administrativo decorrente da declaração de compensação eletrônica número tal, não homologado pela autoridade fiscal em virtude da improcedência do direito creditório alegado, despacho decisório, folhas 15 e 16. O que aconteceu nesse processo? O contribuinte apresentou essa decomp eletrônica e ao informar o crédito, quando vai ser feita a decomp eletrônica, né, você tem que informar o crédito. Você pode informar ressarcimento de PIS, COFINS, IPI, pagamento indevido, etc. E uma das opções é você informar crédito informado em processo anterior. Que basicamente você diz, olha, eu não estou trazendo esse crédito agora nessa decomp. Esse crédito já está detalhado em outro processo administrativo. Só o que acontece? A DRJ verificou que esse processo administrativo que o contribuinte informou, como tendo lastro do direito creditório, já tinha sido julgado e o crédito tinha sido indeferido. Então, a DRJ disse, olha, eu não posso apreciar agora um crédito que já foi apreciado em um outro processo administrativo. Essa é uma parte da argumentação do contribuinte, e a outra é referente à homologação tácita dessa decomp. Porque o que acontece? Nesse processo administrativo anterior, os argumentos de recurso do contribuinte estão no finalzinho do relatório, tá? Esses itens A, B, C e D. Então, quanto à questão da homologação tácita, o que acontece? Esse processo administrativo anterior, esse de final 0094, ele tinha o crédito e tinha um pedido de compensação incluído nesse processo administrativo. E aí o contribuinte alega o seguinte, olha, essa decomp nada mais é do que a conversão feita pela Receita Federal do meu pedido de compensação. Por isso, a data que deve ser contada para início do prazo da homologação tácita não é a data da apresentação dessa decomp, mas sim a data da apresentação do meu pedido de compensação naquele outro processo. Então, são esses dois focos desse processo. O meu voto é bem curto, recurso tempestivo, deve ser conhecido. Os argumentos da recorrente, sintetizados em 4 alíneas, A, B, C e D, são direcionados à procedência do direito creditório de IPI, A, B e D, e a homologação tácita, o item C. Na questão do direito creditório, eu trouxe um recorte da decomp apresentada justamente para comprovar que o crédito foi informado em processo anterior. Está aí circulado o número do processo, que é justamente o que eu vou trazer da impossibilidade de reapreciação do mérito desse crédito, já que foi alvo de outro processo administrativo. E eu verifiquei, em consulta aos acordos do CARF, que já existe, na verdade, desse processo anterior, inclusive decisão na época do Conselho de Contribuintes, falando justamente IPI, direito creditório, falta de demonstração, crédito, ressarcimento não conhecido. Então, nessa parte, não há o que se discutir no meu entendimento. Aí eu digo, olha, se o crédito já foi apreciado no processo administrativo anterior, não há que se falar em nova discussão administrativa agora no âmbito de outro processo. Tá. Com base na homologação tácita, que é o outro argumento do contribuinte, eu vou praticamente repetir um pouco do que a DRJ já falou. O que a DRJ disse? Ela, olha, essa decomp eletrônica foi apresentada por você, contribuinte. É você que vai no sistema e apresenta uma nova decomp. A conversão de um pedido de compensação em declaração eletrônica, ela é basicamente feita, digamos assim, de uma forma teórica, da natureza jurídica em si do instrumento. A Receita não vai apresentar uma decomp pelo contribuinte para fazer essa conversão. E o que eu trago justamente nesse parágrafo que começa por mais uma vez se engana. O pedido de compensação apresentado no processo aí de final 0094 foi apreciado e não homologado, já com natureza de declaração de compensação pela autoridade administrativa, por meio do despacho decisório folhas 8 e 13.
e aí copia um trecho, o finalzinho do despacho decisório, que diz, com base na informação, indefiro o pedido de ressarcimento, em consequência, deixo de homologar, e já dizendo declaração de compensação. Então, esse pedido de compensação já foi apreciado com a natureza de declaração de compensação e foi não homologado. Então, não há o que se falar em conversão daquele pedido de compensação numa decomp eletrônica. Não, aqui é outro documento que o contribuinte apresentou e a data para início da contagem é a data da apresentação da declaração de compensação. Portanto, assim como decidido pelo colegiado de primeira instância, a decomp número tal não resulta da conversão legal prevista do pedido de compensação anteriormente apresentado, mas sim um novo documento datado de 14 de 9 de 2004, tendo sido apreciado em 10 de fevereiro de 2009, conforme o despacho decisório folha 1516, não há que se falar em homologação tácita dos débitos declarados, visto que não ultrapassou o prazo legal de 5 anos. Pelo exposto, voto por negar provimento. Ok, aberto debates. Maísa? Renan, só fiquei com uma dúvida aqui, não tem nenhuma discussão de mérito que seria diferente. Essa de aquisição não teria nada diferenciado em relação ao outro processo administrativo que é anterior? Na verdade, não há o que ser apreciado, né? Não tem como apreciar um crédito de outro processo nesse agora, né? São processos diferentes. É até interessante você colocar isso, porque o contribuinte, talvez eu não tenha citado diretamente, no item dele fala até dessa necessidade de diligência, uma perícia contábil. Eu estou refutando esse argumento também, justamente porque talvez, é até bom discutir colegiado, talvez seja o caso até de colocar no dispositivo como não conhecimento mesmo desse ponto do recurso voluntário. Não há o que se discutir do crédito, né? O crédito é outro processo. Que já foi analisado. Seria uma reapreciação de um processo já discutido, inclusive, pelo CARF. Não, é só se tivesse algum elemento diferente, porque pelo do 0094 eu entendi que foi por falta de prova, né? E ele pede a diligência, mas ele não traz prova também. Ele pede a diligência, salvo engano, ele junta alguns documentos, mas não há o que ser apreciado. Eu não posso reapreciar. Imagina o resultado de uma possível diligência quanto a isso. A gente acabar deferindo um crédito que já foi indeferido pelo próprio CARF. Então, no meu entendimento, não há nem que ser apreciado. Não, a única coisa que está me incomodando é o fato de se tiver alguma coisa diferente, entendeu? Alguma apreciação nova que a gente poderia fazer aqui. É só nesse sentido que eu estou tá incomodando. Mas o problema é que na decomp, como eu copiei lá no início, o crédito é crédito de processo administrativo anterior e traz o número de processo. Então, se esse crédito for indeferido, eu não posso ir nada além do que tem nesse processo. O crédito é processo 13.710, terminado em 0094. O crédito está ali, o contribuinte informou. O crédito está nesse processo. Se nesse processo não tem crédito, não há o que se falar em nova apreciação. Tá. E até o despacho decisório aqui é igual, ele faz a vinculação com outro processo? Nesse despacho decisório aqui do nosso processo? Do nosso processo, ele diz, olha, esse crédito já foi apreciado no processo administrativo número tal e foi indeferido. Se o crédito foi indeferido, não homologa a compensação. Posso fazer só uma pergunta? Claro. Você tem certeza, Renan, que o processo que deu origem, né, supostamente ao crédito, ele já está encerrado? Não tem chances ainda de o contribuinte eventualmente interpor um recurso especial e conseguir reverter? Bom, a consulta que eu tenho é a do CARF, Sabrina. É só o voluntário. Isso. O problema é que é de 2006, esse acórdão. Então, se fosse para ter recurso especial... porque no CONPROT ainda tem movimentação, a última foi em 2011. Mas nós já estamos em 2020. Norte, eu não sei se fica.
Você está achando o quê? Que você teria que diligenciar para verificar? Não sei, talvez eu pediria só para ter a certeza da situação, do processo de crédito. É porque a última movimentação aqui foi enviado lá para intimação do contribuinte em 2007. Eu não sei se não sei se continuaram movimentando ou não sei se... A gente não pode consultar pelo processo? Não, gente, se já tivesse recurso, já teria entrado, já teria movimentação aqui no CARF, teria informação no Comprote, gente, 2007, 2011, nós estamos em 2020. Ele não foi intimado ainda, né? Até julgado. Não, mas 2020, gente. Não, eu concordo, mas só se tivesse uma situação dessa, dele não ter sido intimado. Esse recurso do contribuinte é de quando? Que ele interpôs? 2005. Ah, não, desse aqui? É. Ou do outro processo? Não, desse aqui. Ah, isso eu não sei. Aí é você. Não, o número do processo é 2009, é depois disso, então eu teria informado aqui. Então, esse processo até teria falado, o crédito ainda está sendo discutido. Isso. Então não teria que aguardar a decisão definitiva, Renan? Bom, pelo que eu entendi, o processo já está definitivamente... Definitivo, senão o contribuinte teria falado aqui nos autos. Eu concordo. Mas você tem movimentação no Comprote, gente? Mas movimentação do Comprote de quando, Maísa? Não é de 2011? Mas... 9 anos atrás, gente, não tem movimentação não, o processo está parado já. Não, ele está no Diort. Não, mas está lá no Diort, ele está morto. Não, ele já voltou. É porque ele não está arquivado, eu acho que essa que é a dúvida que gerou na Sabrina, né? Não está porque esse aqui está andando, né? O processo aí está ligado ao outro aí. Mas aqui no caso não tem nada de duplicidade, né, Renan? É o restante do saldo. Lá tinha compensação, como que é? Não, lá era só ressarcimento? Não, tinha pedido de compensação também. E aqui é o restante do saldo. É uma nova compensação vinculada ao mesmo crédito. Ao mesmo crédito, que teria o saldo, né, dela. Teoricamente, seria verificado na operacionalização, né? Mas teoricamente, sim. Ah, tá. Então dá para fazer isso no final, né? Teve uns casos lá, até um que eu discuti com você, que não é nesse mês ainda, mas é que eu fiz algo assim, né? Para, na hora de executar o acórdão, levar em consideração a decisão definitiva do outro processo. Bom, não sei. Será que, já que gerou dúvida no colegiado, será que a gente não converte de... Eu acho que se o colegiado está inseguro, a gente pode converter em diligência para que seja comprovado o julgamento definitivo. Eu não vejo problema aí. Se o colegiado entender dessa forma. Eu sugeriria, Renan, porque você não vai, como que eu decidi lá naqueles outros. Como a gente não vai analisar essa matéria, ela vai ser relevante só o resultado, não seria interessante falar para a unidade de origem executar esse acórdão, quando ele se tornar definitivo, somente com o resultado, após o resultado definitivo do outro processo? Você diz fazer o julgamento de mérito, mas condicionar o julgamento definitivo do... O julgamento não, a execução do acórdão pela unidade de origem, porque normalmente eles têm que fazer junto, quando um depende do outro mesmo, não tem? Eles fazem isso já, né? Mas aí é julgamento condicional, não, Maria? Não. Se houver dúvida do colegiado, eu prefiro a diligência do que vincular a decisão ao outro processo. Eu acho que eu prefiro, então, porque aqui tem matérias alegadas, né? Para discutir sobre isso. Não entendi seu ponto. O recorrente alegou alguma matéria que está sendo discutida no outro processo? Sim, o direito de crédito dele de IPI, enfim, de insumos. Tá. Então aqui a gente teria que realmente analisar. Porque no caso do meu processo lá, a DRJ já não tinha conhecido a matéria e deixado para o outro, entendeu? Então aqui a gente não tem... A DRJ também não apreciou a matéria de crédito IPI, não. Só disse, olha, o crédito já foi julgado no outro processo administrativo. Ponto final. A decisão da DRJ... Então, acaba que ficou vinculado ao outro, né? Mas
e agora ele alegou de novo. Se a gente analisar isso de mérito, sem a DRJ ter analisado, é supressão de instância, né? Então, para mim, se fizer dessa forma, bom, porque cada um parece de um jeito. Se fizer de qual forma, Maria? Eu não entendi. Não, nesses que eu vou ter um lote de processos e tem situações diferentes. Então, teve um caso que a DRJ não analisou esse mérito e falou sim, mas só que era auto de infração. Isso está sendo analisado no auto de infração. Aí, como aqui no recurso voluntário ele não apresentou essas alegações de mérito, aí eu falei, deixei o resultado, né, porque ia depender do resultado daquele outro, para na execução a unidade de origem levar em consideração o resultado do outro processo. Mas, nesse caso, ele alegou, né? Talvez converter em diligência, talvez, né? Porque para a gente não conhecer, bom, não sei, porque se conhece também, está conhecendo só em segunda instância, né? Mas... no meu entendimento, não há que ser discutido o crédito. O crédito não pode ser rediscutido. O crédito foi discutido em outro processo administrativo, foram analisadas as provas e corre o risco da gente dar duas decisões do CARF para o mesmo crédito em sentido diferente. Então, isso para mim é inquestionável. Eu acho que o ponto que a Sabrina levantou para mim é que é o mais importante, que realmente eu não havia pensado por esse ponto. Já que o processo não se encontra arquivado, a diligência não traria prejuízo de fato. Eu acho que o único ponto, para mim, que fez sentido foi esse levantado pela Sabrina. Me parece que é a diligência, porque eu estou vendo agora, assim, pensando agora, ele é diferente do meu, porque no meu, por exemplo, uma mesma situação acarretou o saldo credor nesse pedido de ressarcimento e acarretou a exigência dos débitos, que é aquilo que eu tinha falado para a Maísa em relação... Então, eram duas situações que o mérito dependia, né? Mas aqui é diferente, realmente. Aqui não há que ter uma decisão nova, é a de lá, né? Então, eu acho que realmente a diligência seria o caso. Para falar a verdade, eu tô achando o ponto levantado pela Sabrina bem convincente. Se o colegiado entender pela diligência, eu mesmo vou acompanhar e faço a resolução. A gente fazer uma consulta no processo... Não, que eu não posso, da última vez que eu citei uma consulta no processo, né? Não foi porque a gente não tem acesso, Pedro. Para mim, o ponto seria talvez uma conversa de diligência para que a unidade de origem comprove o definitivo julgamento do processo anterior. Isso. Eu acho que o ponto, se for baixar a resolução, apenas esse ponto. Ok, então vou voltar à diligência. O movimento aqui está dando dúvidas se pode ser que ele não foi intimado ainda, ou pode ser que ele foi intimado e o recurso especial não subiu ainda, porque não dá para a gente saber, Mineiro, porque é 2011. Maísa, E não foi arquivado. Maísa, a questão de ser arquivado, é lógico que não foi, porque está vinculado a esse outro processo. Os dois processos estão ligados ao mesmo crédito. E não subiu? Não, os dois processos são ligados ao mesmo crédito. Entendeu? Por isso que ele não foi arquivado. Esse processo, um monte de outros processos que têm a mesma ligação, eles não são arquivados. Então, essa alegação de que não foi arquivado, tá, perfeito, eu acompanho, não tem nenhum problema, eu acompanho diligência, não tem problema. Mas a chance disso acontecer é 0,00001%. Tem uma chance? Tem, perfeito. Né? Mas, perfeito. Mas, processo de 2011, na verdade não é 2011, essa decisão é de 2000 e lá atrás, 5, né? 2005, uma decisão de 2005, de ter decisão, de não ter recurso. Isso aí eu acho que, na minha opinião, isso foge de qualquer razoabilidade. Mas perfeito, acompanho, não tem nenhum problema. Né? Por conta de decisão colegiada, eu sempre acompanho, não tem problema quanto a isso. Mas com relação de não estar arquivado, nós vamos encontrar essa situação em diversos outros casos. Por quê? Esse processo é o de crédito, a gente está debatendo aqui um processo que é ligado a outro. Por que vai arquivar, sendo que vai precisar desse processo para fazer uma consulta, para fazer uma ligação? É o controle do chefe do setor. Uhum. É assim que funciona. Né?
Então, é lógico. Então, vamos à proposta de diligência do relator, que fez a alteração durante a sessão dessa parte, acatando a sugestão do colegiado. Conselheira Maria? Com relator. Maísa? Com relator. Pedro? Com relator. Cíntia? Com relator. Renata? Com relator. Sabrina? Com relator. Eu também acompanho, então resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Beleza, Renan, você faz a alteração aí, então. Pronto, a diligência vai ser basicamente para que a unidade de origem confirme o julgamento definitivo do processo 0094. Próximo processo é o 290, CAB metalúrgico da conselheira Maísa. Pode começar, presidente? Pode, tem a palavra. Trata de pedido de compensação de débitos com crédito de ressarcimento do IPI do segundo trimestre de 2006, declarado no PERDECOMP número tal. Conforme indicado no despacho decisório, o valor do crédito foi integralmente reconhecido, mas foi insuficiente para compensar integralmente os débitos declarados. A empresa apresentou manifestação de conformidade, julgada procedente pelo acórdão em parte. Procedente em parte, pela terceira turma, DRJ. Intimada dessa decisão, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando que, ao contrário do que foi indicado na decisão recorrida, o saldo credor de IPI residual de 113 mil, porque ele reconheceu só um pedaço do crédito, de 30 mil. E o IPI residual de 113 mil não teria sido consumido em períodos anteriores, devendo ser integralmente reconhecido. Para que fosse possível confirmar as alegações trazidas, eu estou lendo o relatório, gente, porque eu estou me baseando na diligência que foi realizada, então, só para explicar. Um minuto. Para que fosse possível confirmar as alegações trazidas na decisão recorrida quanto ao suposto consumo do saldo credor sob análise, não evidenciada pela documentação constada aos presentes autos, o julgamento do processo foi convertido em diligência por meio da resolução 3402-001-304, para que a delegacia de origem elaborar um relatório fiscal informando se o valor do crédito residual de 113 mil pleiteado no pedido de ressarcimento residual número tal e dos pedidos de compensação vinculados foi estornado da escrita fiscal da recorrente. Caso positivo, a fiscalização deveria informar qual o valor estornado e qual o período de apuração esse estorno foi realizado. Por outro lado, caso confirmado que o valor tivesse sido consumido pela recorrente sua escrita, identificar o valor consumido e em qual período de apuração teria ocorrido o consumo. Após a apresentação de informações e documentos pelo sujeito passivo, foi elaborado o relatório de diligência, no qual a fiscalização identificou a existência de saldo residual de 45.899 em favor da recorrente no segundo trimestre de 2006. Então, lá ele expressamente identifica a existência de um saldo residual de 45 mil, que é ligeiramente superior ao valor que a DRJ tinha reconhecido de 30 mil. Intimado da diligência, o sujeito passivo apresentou manifestação afirmando a existência do saldo credor de IPI, que seria de 113 mil para o contribuinte. E aí os autos foram direcionados para esse conselho. Basicamente, no meu voto, eu estou adotando o resultado da diligência. Eu só vou ter que explicar um pouco por que eu não estou adotando o entendimento do contribuinte, que seria de 113 mil. Então, eu vou ler, vou tentar pular o máximo possível, tá? Porque é aquele típico processo de crédito que é de detalhes, né, de númerozinhos pequenos. Então, o recurso tempestivo cabe ser conhecido como relatado, presente processo, ressarcimento de IPI, só que o montante foi insuficiente para homologar todas as compensações. Na manifestação de conformidade, a recorrente evidenciou que apresentou um pedido de ressarcimento residual relativo ao mesmo período, de número tal, no qual, apesar de trazer todos os documentos necessários a demonstrar o crédito residual de 113 mil, cometeu um erro material no preenchimento da declaração, preenchida com valor de 0. Esse equívoco foi reconhecido pela decisão recorrida,
pela qual admitiu-se a existência do crédito total de ressarcimento de IPI no valor de 555 mil, que é 441, que foi reconhecido na origem lá, que é aquele que do valor originário, mais 113 mil, que seria referente a esse crédito residual. Então, aí consta a decisão da DRJ. Assim, a R-decisão recorrida deu parcial provimento à manifestação de conformidade do sujeito passivo, para reconhecer o direito de crédito residual no valor de 30 mil. Observa-se que a decisão afirma que os valores objeto do pedido de ressarcimento residual não teriam sido estornados da escrita, por isso que ele não teria reconhecido os 113 mil. O que poderia implicar na sua utilização na escrita e sua possibilidade de ressarcimento apenas parcial. E foi neste ponto que a recorrente apresentou inconformidade, afirmando que todo o saldo credor de IPI residual de 113 mil não teria sido consumido em períodos anteriores, devendo ser integralmente reconhecido. Como consignado na resolução, para respaldar suas alegações, a recorrente apresentou alguns de seus livros de apuração de IPI no recurso voluntário, relativos ao período de abril de 2006 a março de 2007. E pela análise inicial dos livros, era possível identificar estornos de crédito em razão de pedidos de ressarcimento relativos a outros trimestres ou mês de parte do valor relativo ao segundo trimestre de 2006. Mas não foi possível confirmar eventual estorno quanto ao pedido de ressarcimento residual, que é esse que ele fez, que seria de 113 mil, vez que transmitido apenas em abril de 2007. Livro não acostado ao processo. E foi igualmente em abril de 2007 que a recorrente transmitiu as compensações vinculadas, não homologadas integralmente nesse processo, nos pedidos de compensação tal, tal e tal, que eu identifico aqui no voto. Sob essa perspectiva que o processo foi convertido em diligência para verificar se efetivamente os valores não foram estornados no livro de apuração. Em resposta à diligência e aproveitados em períodos anteriores. Em resposta à diligência, a fiscalização procedeu com uma detalhada análise dos aproveitamentos dos créditos pela empresa e os estornos indicados nos livros de apuração, concluindo de forma clara pela existência de um saldo residual do crédito referente ao segundo trimestre de 2006, de 45.899,85, ligeiramente superior àquele identificado pela decisão recorrida de 30.023 e 27. Aí aqui eu identifiquei qual foi a análise feita pela fiscalização. O relatório de diligência ele é um tanto quanto longo, porque ele vai analisando cada período de apuração, ele entra o que foi consumido, o que não foi consumido. Então, ele realmente fez uma análise bem detalhada desse período de apuração e dos posteriores para verificar se tinha sido consumido. O saldo que ele tinha identificado de 555.058. Então, eu vou pulando aqui para vocês e vou ler a conclusão dele. O saldo remanescente, ele vai falando. Então, aqui, eu estou lá na página 12 do voto. Após a utilização do saldo remanescente do segundo trimestre para as demais declarações de compensação discriminadas acima, resta, portanto, um saldo residual de 45.899,85. Esse saldo residual corresponde exatamente ao saldo residual que a recorrente efetivamente possuía, que seria de 111 mil e não de 113, informado nas folhas 432, menos o valor que teve que ser obrigatoriamente utilizado em março de 2007, pois a recorrente já havia esgotado todo o saldo proveniente de outros períodos. Conclui-se, portanto, que do saldo credor formado no segundo trimestre de 2006 resta, que era de 555, resta em 31/3 de 2007 um saldo residual de 45. Como complemento da análise, passa a analisar o que sucedeu no mês de abril. De acordo com o verificado nos parágrafos precedentes, não havia mais saldo credor acumulado de períodos anteriores, mas apenas um saldo residual referente ao segundo trimestre de 45. Em abril, houve um novo acúmulo de crédito de saldo credor.
porém, nesse mês, a recorrente transmitiu o pedido de ressarcimento de 455. Então, enfim, ele foi mostrando que ela foi utilizado e o saldo credor que não era suficiente para respaldar o pedido de ressarcimento de abril de 2007. Só que o que a gente está tratando aqui é aquele de R$0 e não esse de 455. Então, eu vou voltar aqui ao meu voto. Em sua manifestação na diligência, a empresa apenas busca novamente confirmar a existência do crédito na escrita, não trazendo qualquer consideração específica referente à forma de aproveitamento dos créditos informada pela fiscalização. Aparentemente, a empresa busca confirmar a existência de crédito referente ao primeiro trimestre de 2007, que não é objeto do presente processo. Assim, a diligência realizada nos presentes autos confirma a existência de um saldo residual de crédito referente ao segundo trimestre de 2006, que não teria sido utilizado em sua escrita fiscal e em pedidos de ressarcimento e compensação anteriores. Esse valor de crédito residual havia sido reconhecido em valor inferior pela decisão recorrida no valor de 30. Ora, para que fosse viável o deferimento do crédito residual em sua integralidade, seria crucial confirmar a não utilização do crédito na escrita. No presente caso, a diligência confirmou que somente a não utilização do crédito no montante de 45 e não de 113 como pleiteado. Aqui é importante salientar que estão sendo considerados os mesmos critérios de decidir adotados pela decisão de primeira instância, que não foi objeto de recurso de ofício. Naquela oportunidade, os julgadores administrativos reconheceram a existência do de saldo residual do crédito em valor inferior ao apontado na diligência fiscal. Então, só coloquei aqui qual foi a decisão lá da RJ. Com efeito, a atividade revisional deste Conselho se restringe às razões aventadas no recurso voluntário, nos termos do artigo 1º do RICARF. Assim, dentro do limite de decidir estabelecido a este Conselho, cabe a este Conselho analisar tão somente as razões de decidir do recurso voluntário, no qual a recorrente sustenta ter um crédito superior àquele reconhecido pela decisão de primeira instância, como crédito residual referente ao segundo trimestre. Sob essa perspectiva, que não será analisada a informação trazida na diligência fiscal, no sentido de que a empresa não realizou o estorno dos valores de sua escrituração fiscal, vez que não foi imposta em controvérsia nos presentes autos. Então, ante o exposto, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reformar em parte a decisão de primeira instância, com base na diligência fiscal realizada nos presentes autos, para se reconhecer que o valor do saldo credor residual referente ao segundo trimestre de 2006 alcança um montante de 45.899 e não 30, como reconhecido pela decisão recorrida. Como voto, presidente. Ok, Maísa, obrigado. Estou aberto aos debates. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Acho que esse é o tipo de caso que a diligência fantástica volta redondinha, volta para esclarecer. Mais uma prova que o retorno de diligência só esclarece e deixa o conselheiro, o colegiado, numa situação... Com mais segurança. Com segurança para decidir. Então, conselheira Maria. Correlatora. Pedro. Correlatora. Cíntia. Correlatora. Renan. Correlatora. Renata. Correlatora. Sabrina. Correlatora. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reformar, em parte, a decisão de primeira instância, com base na diligência fiscal realizada nos presentes autos, para se reconhecer o saldo credor residual referente ao segundo trimestre de 2006, no montante de R$ 45.899,85. Obrigado, Maísa. Obrigada a você. Próximo processo, e é um bloco de processos, o 291, 292, 293, 294 e 295, Incotrasa Indústria e Comércio de Transformadores Água Limitado, de relatoria do conselheiro Pedro Bispo. Tem a palavra, Pedro. Se forem diferentes, você avisa para a gente a diferença e a semelhança. Tem a palavra. Não estamos ouvindo não, Pedro. Nós não estamos ouvindo.
Nada ainda? Eu vou, tá ouvindo agora? Ok. Então, o processo trata de... Todos os processos são o mesmo caso, né? Só muda o período de apuração, certo? Eu vou ler aqui, ler o relatório para vocês, que é curto. Trata o processo de pedido de ressarcimento e compensação de crédito de IPI, referente ao terceiro trimestre de 2005, que foi homologado parcialmente porque a empresa teria solicitado indevidamente ressarcimento de créditos decorrentes de aquisições de insumo de fornecedor optante pelo Simples. A motivação da glosa é especificada no demonstrativo de análise do crédito e da compensação e saldo credor, constante do sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, encontram-se reproduzidos nas folhas 52 a 60. E resignada, a empresa alega preliminarmente a nulidade do despacho por cessamento do direito de defesa em razão de ter sido prolatado após 360 dias. No mérito, afirma que tomou todas as medidas de cautela e que em nenhuma fonte de pesquisa possível constava que o fornecedor era optante do Simples. Além disso, tudo indicava no documento fiscal que o regime de tributação era normal, com destaque do IPI, o qual foi pago ao fornecedor, portanto, a glosa efetuada seria uma punição contra quem agiu de boa fé, totalmente de acordo com a legislação. Ato contínuo, a DRJ Ribeirão Preto julgou a manifestação de conformidade contribuinte sem esteio. Foi negado o provimento, aqui é a manifestação de conformidade. Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de conformidade quanto ao indeferimento parcial do seu direito creditório. É o relatório. Pode continuar, né? Sim. O recurso voluntário é intempestivo e preenche todos os requisitos previstos em lei, motivo pelo qual deve ser conhecido. Como antes consignado, trata o processo de pedido de ressarcimento e compensação de créditos de IPI referente ao terceiro trimestre de 2005, homologado parcialmente porque a empresa teria solicitado indevidamente ressarcimento de crédito decorrente de aquisições de insumo de fornecedor optante pelo Simples. Em sede preliminar, a recorrente alega que o fato de não ter sido intimada para justificar a origem dos créditos compensados lhe causou danos ao seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. Conforme se observa no despacho decisório de folhas 52 a 60, as informações lá constantes mostram-se suficientes para compreender a razão de ter sido reconhecido parcialmente o direito creditório. Tais informações foram extraídas de dados informados pela própria recorrente e suas perdecontas e outros sistemas da Secretaria da Receita Federal, sendo apurado de forma eletrônica a correção das compensações pleiteadas. Assim, dispondo a administração de todos os dados a fim de verificar as compensações efetuadas, não há necessidade de intimação da empresa nessa fase do procedimento que se dá de forma eletrônica. O direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrente lhe é garantido quando instaurado o contencioso administrativo, por meio da impugnação protocolizada, na qual a recorrente teve a possibilidade de apresentar argumentos e provas de fato e de direito capazes de afastar as conclusões do despacho decisório, como de fato fez, não havendo que se falar em nulidade. Ainda a recorrente em sede preliminar, alega ainda a recorrente em sede preliminar que a não observância do prazo de 360 dias para analisar os pedidos de compensação leva necessariamente à nulidade do despacho decisório, haja vista que esse foi deferido pela autoridade tributária posteriormente a esse prazo. É o que se depreende do artigo 24 da Lei 11.457/2007, que o artigo 24, que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo das petições, defesa e recurso administrativa do contribuinte. No caso dos autos, embora o pedido de compensação tenha sido feito formalmente protocolizado pela recorrente em 2006, a análise somente ocorreu em 5 de 10 de 2010, ou seja, mais de 4 anos após a transmissão dos dados, ultrapassando largamente o prazo de 360 dias em lei
para proferir decisões. Sem razão recorrente, isso porque o processo administrativo tributário é regulamentado por normas próprias do Decreto 70.235/72, sendo esta norma especial a qual não se aplica o mandamento genérico. Além disso, como se sabe, os prazos dos processos de compensação são regulamentados pela Lei 9.430/96, especificamente no parágrafo 5º do artigo 74, que prescreve como prazo para homologação da compensação declarada pelo contribuinte pelo sujeito passivo de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada. Pode continuar, presidente? Sim, pode continuar. Pode continuar. Okay. No mérito, alega a recorrente que as mercadorias adquiridas estavam acompanhadas de notas fiscais, bem como foram apresentados comprovantes de pagamento, conhecimento do transporte, etc. Porém, em tais notas não constaram a declaração optante pelo Simples, tampouco o fornecedor utilizava a expressão ME ou EPP, depois de seu nome. E mais, o fornecedor destacava em todas as suas notas os valores recolhidos a título de IPI. Logo, deve-se concluir que houve IPI cobrado, houve IPI pago, referente à operação de entrada-compra, instaurando a técnica da não cumulatividade. Diante desses fatos, aduz a recorrente que não há outra conclusão a se chegar, a não ser que a infração foi causada exclusivamente pelo fornecedor, que deixou de mencionar dados que eram de sua obrigatoriedade, seja a ME ou EPP, em seu nome, inserção no campo observação, contribuinte optante pelo Simples. Esta nota não gera direito a crédito. Mencionou dados incompatíveis com o seu regime tributário, destacou o IPI das notas. Até mesmo para informar que a recorrente não poderia se apropriar desses créditos de IPI. Por fim, conclui que, ao infringir normas legais ao cumprimento do Simples Federal, o fornecedor deveria ter sido excluído de tal regime, mantendo-se os créditos que foram utilizados de boa-fé. Ao invés de glosar créditos de IPI aproveitados pela recorrente que agiu de boa-fé, deveria apenas ser punido o infrator, fornecedor optante do Simples, com a sua exclusão desse regime. De plano, há que se ressaltar a existência de vedação expressa ao creditamento de IPI nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem efetuadas de empresas de optantes do Simples, nos termos do parágrafo 5º, artigo 5º da Lei 9.317 de 96, posteriormente revogada e atualmente vigente a Lei Complementar 123/2006, cujo artigo 23 manteve a redação. Eis o conteúdo do citado dispositivo. O dispositivo que veda aqui, a inscrição no Simples, veda para as microempresas ou empresas de pequeno porte, a utilização e destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ICMS. Da mesma forma, o decreto 4.544/2002, o RIP 2002, nos artigos 165 e 166, veda a possibilidade do ressarcimento do IPI, seja por ser o fornecedor das matérias-primas optante do Simples Federal, seja por ser empresa varejista. Eis o dispositivo legal. O mesmo dispositivo legal veda, né? O artigo 69. Nesse contexto, o disposto decisório noticia que, embora o fornecedor tenha destacado em suas notas fiscais o IPI, ele foi identificado como optante do Simples Federal, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal. Fato esse que impossibilita o direito ao crédito e destaque do IPI por expressa disposição legal. Confirmo por correto o entendimento da autoridade recorrida, pois resta evidente a vedação, utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou transferência de crédito de IPI referente às empresas optantes pelo Simples, por se tratar tal sistema de tributação favorecida quanto, inclusive, ao IPI. Ainda que o fornecedor tenha lançado e pago o IPI em desacordo com a legislação, isso não convalida o direito pelo erro cometido, uma vez que o artigo 5º e parágrafos da Lei 9.317/96, anteriormente transcrito, veda expressamente sua tomada de crédito de optante pelo Simples. A recorrente alega boa-fé, uma vez que as mercadorias foram efetivamente adquiridas e pagas, conforme comprovantes juntados aos autos. Porém,
as notas fiscais não constaram a declaração optante pelo Simples. Tampouco o fornecedor utiliza a expressão ME ou EPP depois de seu nome. E mais, que o fornecedor destacava em todas as suas notas os valores recolhidos a título de IPI. Entendo que os fatos alegados pela recorrente não têm potencial para mudar as conclusões da autoridade fiscal, pois caso fosse admitido o crédito nessa situação, resultaria em repassar para a Fazenda Nacional indevidamente um ônus que não lhe cabe, vez que resta claro na lei a vedação de crédito de IPI nas aquisições de optantes pelo Simples Federal. Nesse sentido, se há uma lei que proíbe o destaque de IPI para a empresa do Simples, deveria a empresa compradora cautelar-se, pois ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Lei de introdução ao Código Civil, artigo 3. No caso, não foram tomadas todas as cautelas necessárias a fim de identificar a real situação cadastral do seu fornecedor, posto que, ao contrário do que afirma a recorrente, no site da própria SRF, outros meios facilmente seriam obtida essa informação à época. Dessa forma, resta apenas, em tese, a recorrente ação judicial regressiva contra o fornecedor que supostamente lhe causou prejuízo nas operações em comento por ter destacado indevidamente o IPI nas notas fiscais, como forma de ressarcimento das perdas e danos. Quanto à jurisprudência do STJ citada pela recorrente, também não tem potencial para infirmar as conclusões tomadas pela autoridade fiscal, pois trata de situação diversa daqui discutida, discorrendo sobre situação de presunção de boa-fé para acreditamento do ICMS, naqueles casos em que o adquirente comprou mercadorias de empresa que posteriormente teve declarada a sua inaptidão. No presente caso, diversamente, a disposição expressa que veda o direito ao acreditamento de IPI nas aquisições de optantes simples, conforme antes restou indicado. Dessa forma, tendo em vista que a nota fiscal foi emitida no período de 1/7/2005 a 30/9/2005, e considerando que nesse período a empresa fornecedora era optante do Simples Federal, deve-se reconhecer que as glosas foram pertinentes, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão de piso. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Algum comentário? Maísa? Ô Pedro, nos autos tem essa identificação de que está no Simples Federal, porque você até colocou aqui que teria outra forma dele ingressar, ele poderia ter consultado, né, como optante. Tem a informação no relatório fiscal que diz que ele era optante pelo Simples Federal, né, então pelas consultas do sistema da Receita Federal. Mas tem um comprovante lá da Receita mostrando que ele era do Simples, ou só consta do auto de infração de informação? Eu posso conferir aqui, mas eu acho que não, eles não juntaram essa tela. E é um fornecedor só ou são vários? Eu acho que é um fornecedor só. Para vários períodos de apuração. Então, Pedro, você está falando ainda, mas... Não, pode ir. O que ele está reclamando, na verdade, é do IPI ter sido incluído no preço da mercadoria, né? Que não é matéria tributária, né? Quando ele adquiriu o produto, ele adquiriu... Onde está? Com o tributo incluso no preço, né? Sim. Então, essa questão não é tributária, né? Como você está falando aí, é a questão entre privados, né? Porque quem era contribuinte era o fornecedor, né? Se ele tivesse que recolher. Né? Mas no caso, o contribuinte que deveria pedir restituição, se fosse o caso, e essa questão de ter incluído no preço não é questão tributária, né? Exato. Porque o adquirente não é contribuinte nessa... E ele não levou nenhum prejuízo assim, né? Só foi gozado o crédito dele. Né? Não, um crédito indevido. Né? Um crédito indevido, penalizado por isso. Não, porque agora está cobrando a multa pela compensação, né? Ele pediu ressarcimento e vinculou compensação. E agora está cobrando multa. No caso aqui, a minha dúvida era só essa possibilidade dele ter tomado uma conduta ilícita aqui nesse caso. Se está claro que ele não poderia ter tomado, porque o contribuinte está falando que ele tomou todas as providências
e na nota fiscal não tem a identificação de que era optante pelo Simples, então ele cai um pouco naquele raciocínio do adquirente de boa-fé, né? Ele está tomando crédito enquanto adquirente de boa-fé, que tem destaque do IPI, tem a identificação do contribuinte na forma, sem a identificação falando que era empresa de pequeno porte. Então, por isso que até aqui no seu voto você colocou que teria uma forma dele pesquisar que era do Simples Federal, mas eu só acho na internet pelo Simples Nacional, que é depois, né, que é pós-2007. Então, era isso, só queria entender isso e se a Receita trouxe essa tela no auto de infração para confirmar que ele era optante pelo Simples, de todas as empresas, se for mais de uma, né? A Cíntia quer falar? Só um pouquinho, Maria, a Cíntia levantou a mão. Não, é só sobre essa consulta que a Maísa está se referindo, realmente é só aqui a possibilidade pela consulta do Simples Nacional. Não tem. Não, mas na época, eu acredito que havia essa consulta no Simples Nacional, né? Na época em que ocorreram os fatos. Acho que hoje mudou o Simples, né? Agora é o Simples Nacional. É porque ele alegou aqui que nenhuma fonte de pesquisa possível constava que ele era optante do Simples. Foi uma alegação do contribuinte, né? Uhum. Maria? Maísa, mas você está falando que multa? Não, multa da compensação devida, né? Sim, mas nós não estamos discutindo aqui isso, né? Não, ele está... porque você só falou que ele não foi de nenhuma forma... ele sofreu um dano, sim, porque... ele aproveitou o crédito considerando as informações que constavam da nota fiscal do sujeito. Eu digo, em relação a esse processo, né, o que ele está pedindo aí é um crédito que foi glosado, né? E para que, nesse processo, não teria problema, né? Agora você está dizendo na cobrança, né? Ou você está falando o outro auto de infração? Não, eu estou só simplesmente falando que ele não é que ele saiu ileso dessa situação. Ele sofreu o fato da compensação dele não ter sido homologada, né? Esse sujeito. Sim. Mas aí também a outra questão é que ele acabou pagando embutido no preço, né? Também, não? Porque está destacado, né? O IPI está destacado. Então, porque assim, realmente a minha dúvida nesse processo aqui, Pedro, porque o outro, teve um outro seu que a gente já votou isso do Simples. No outro, além do destaque, tinha a informação da Receita mostrando claramente que ele tinha como consultar e que esses fornecedores, eles eram optantes pelo Simples Federal na época. O que eu quero ver se aqui a situação é idêntica. Aqui foi um despacho eletrônico, certo? Não chegou a esse nível de detalhe, não foi juntada essa tela. Mas, como se sabe de conhecimento geral, sempre foi possível você fazer essa consulta pela internet dos optantes do Simples Federal na época, né? E hoje é Simples Nacional. Eu estou te falando porque Simples Federal, né? Eu converti um julgamento em diligência há um tempo atrás, exatamente porque eu fiz a consulta no Simples Nacional e o contribuinte não estava no Simples Nacional. E aí, a minha dúvida era se esses contribuintes efetivamente estavam registrados e que estava regular lá no Simples Federal. A dúvida eu perguntei como Simples, de uma forma geral. Ele não nega que ele estava no Simples Federal mesmo, né? Que ele não nega, não. Aliás, não. Porque ele não tem... o fornecedor dele era do Simples Federal. Ele não nega... Pedro, eu acho mesmo que, assim, para o meu entendimento é irrelevante isso, né? Porque ele consultar ou não. Porque, de qualquer forma, pela lei, o crédito é incabível. Agora a gente está tomando... Não excluiria a responsabilidade dele. Né? Não é nem responsabilidade, né? A glosa, né? É uma glosa... Responsabilidade pela glosa. Renata, você quer falar? Não, que o crédito é inadmissível de apropriação, a lei é clara nisso. Eu acho que o grande ponto aqui é se ele realmente teria como, apesar, porque tudo lá vai crer, olhando para a nota, que não era do Simples, que não tinha ali nenhum indicativo que ele era do Simples.
é que se existia, na época, alguma outra forma, até por um dever de diligência, dele conferir se aquela pessoa jurídica estava ou não num outro regime simplificado. Essa é a minha dúvida, que me parece talvez seja da Maísa também. Existe prova inequívoca de que ele poderia buscar essa informação em algum outro local, naquela oportunidade? E, inclusive, trazer aqui nos autos falando que o cara não está inscrito. Assim, ficou uma prova negativa para o sujeito passivo. Ele não consegue demonstrar que ele não viu que o cara é optante pelo Simples, porque ele não tem nenhuma base de dado concreta para ele demonstrar que ele não é optante pelo Simples. Eu tive essa dúvida. Então, mas o que eu... Assim, um argumento que eu quero colocar, complementando da Renata também, da Maísa, até que ponto o contribuinte ele tem essa prerrogativa de alegar desconhecimento da condição de seu fornecedor, porque a gente não pode também correr o risco de tornar a lei letra morta, né? Será que não deveria ser ele diligente, uma vez que ele vai se apropriar de crédito? Eu me lembro nos votos dos refrigerantes, tinha esse argumento, né, de que, agora não vou colocar os fatos, e eu votei contra justamente com base nesse fundamento, de que o contribuinte, ao se aproveitar de um crédito, ele tem que ser diligente com relação ao seu fornecedor, né? Então, isso também tem que ser pesado na análise do caso, porque senão todo mundo vai se aproveitar do crédito sob o argumento de que desconhecia. Não, Cíntia, então você está concordando com o Pedro, né? É que, na verdade, eu estava tentando trazer um argumento contrário. Sim, não, eu estou entendendo o seu argumento. Ele tinha conhecimento de que era do Simples, né? Para poder se apropriar desse crédito, ele tinha esse conhecimento? É isso que você está colocando. Ele tinha como oferir isso? Ele tinha como saber. Uhum. Se ele tinha como saber. Se ele tinha como saber, né? Aí o que eu estou contrapondo qual a responsabilidade dele ao pedir um crédito, qual a responsabilidade que ele tem de ser diligente com relação à possibilidade real ou não, inclusive verificar as proibições legais, se o fornecedor era do Simples ou não. É um contraponto que eu estou colocando ao argumento da Maísa para que o colegiado analise também. Não, isso já está no voto do Pedro. Sim. Está no voto do Pedro. A questão é saber se ele podia ser diligente. Que é isso que eu questionei para o Pedro. Ok. A Maria quer falar? A Maria levantou? Não, eu acho que, essas questões aí que a Maísa e a Renata estão colocando, para mim, para esse processo, ela não é relevante, porque esse processo, ele está vendo a questão da homologação ou não da compensação, se ele tem direito ao ressarcimento ou não, né? Então, assim, mesmo que comprove que ele não teria como verificar, eu não posso reconhecer um crédito, porque está uma vedação expressa na lei. Exato. Então, assim, para mim, nesse processo não adianta. Exatamente. Há uma vedação expressa, exatamente. Então, a gente cria uma regra de exceção, o fato de ele alegar desconhecimento. E não existe essa regra. Talvez se estivesse trabalhando a multa, talvez a exclusão de uma eventual multa. Na multa. Exatamente. É a vedação expressa. Entendi. O fundamento principal da negação do crédito é justamente a vedação expressa. A vedação expressa. E argumentando essa questão da diligência dele, que ele poderia ser mais diligente, mas não é a questão principal. A questão principal realmente é que a vedação de lei é suficiente. Entendi. E essa confirmação de que todos os fornecedores têm a informação de que ele é optante pelo Simples, isso daí é só uma informação que o fisco trouxe no despacho decisório de uma forma global, ele não trouxe a telinha demonstrando que ele é. Exato, não trouxe não. Talvez eu acho que para mim aí pode ser mais uma deficiência probatória do fisco para demonstrar e para o contribuinte, porque ele não vai conseguir fazer uma contraprova nesse caso. Porque aquele outro caso seu, Pedro, eu te acompanhei muito tranquila, porque tinha essa evidência de que era do Simples, e eram poucos, eu acho que eram poucos fornecedores, e a fiscalização trouxe para cada um deles, evidenciando que na época eles estavam registrados no Simples. Principalmente nessa fase aí que teve essa modificação saindo do Simples
Federal para o Simples Nacional, como a gente está tratando disso, eu realmente não tenho conhecimento se tem um sistema que daria para ele consultar lá, se ele estava no Simples Nacional, mas no Simples Federal, e até por isso que eu tinha convertido em diligência um outro processo meu que eu tive sobre a mesma coisa, que eu estou aguardando o retorno, até para eu ver como que é isso dentro do sistema da Receita. Porque meu problema aqui é a contraprova que o contribuinte poderia produzir, sendo que eu tenho uma nota fiscal que não tem falando que ele é optante, eu não tenho nada que demonstre que nos autos, demonstrando que aquele contribuinte é efetivamente optante pelo Simples, a não ser um fiscal que afirmou, ele é optante pelo Simples. Tá bom, mas eu preciso de ter algum respaldo no sistema da Receita, ou por de onde que ele tirou aquilo, enfim. Então, mas isso não é controverso, né? É controverso. O contribuinte falou que ele não consegue demonstrar, que ele não consegue verificar que ele é optante pelo Simples. Aí você ele fala que ele não tem informação. Ele não disse que o contribuinte disse que o fornecedor não é optante do Simples. Ele não tem como produzir essa prova, Maria. Não estou falando. Estou falando ele que ele contesta esse fato ou ele contesta o fato que ele não tinha como ter conhecimento? Ele fala que ele não sabia, mas que ele não tem essa dúvida. Isso é fato, ele só não sabia a época. Uhum. Então, Maísa, não é controverso que o fornecedor era do Simples. O que é controverso é se o adquirente, o contribuinte, teria condições de saber ou não essa informação. Isso, mas é porque aí cai na tese do STJ da questão do adquirente de boa-fé, gente. Sim. Que tem que manter o crédito. O STJ garantiu repetitivo que tem que manter crédito quando é adquirente de boa-fé. Então, a questão é qual é a extensão da boa-fé. A Cíntia quer falar, gente? Vamos respeitar a mãozinha ali. A Cíntia quer falar. O som, Cíntia. Essa questão de ser adquirente de boa-fé, acho, em uma situação especialmente com relação ao Simples, é um pouco temerário, porque senão todos que se aproveitarem de crédito indevido vão ter essa excludente que não há uma previsão legal em relação a uma excludente, de que eu não sabia, eu não tinha como saber. Agora é tranquilo, Cíntia, no Simples Nacional você tem como consultar, é muito tranquilo. Pós-2006, março de 2007, é muito fácil, você consegue entrar, na hora que ele emitiu a nota, você entra no sistema, você vê se está no Simples, é muito tranquilo. Essa discussão pós-2007 é completamente incabível. Eu só estou falando isso na época do Simples Federal mesmo. Que é essa identificação antes, que eu realmente não tenho conhecimento de como que era. Sim. Você está falando em tese, né? Eu não sei, e aí por isso que para mim eu preciso da telinha da Receita para falar. Aquele contribuinte é optante pelo Simples e a Receita me fala no auto de infração, no despacho decisório. Eu não preciso de muito, não. Eu só preciso de algo que evidencie que aquele contribuinte tinha algo no dever de diligência dele. Exatamente, eu concordo. É ótimo, eu acho. Eu acho que a discussão está ok, Mineiro. Maria, é só fazer a colocação e já vamos. Então, mas eu acho que essa questão é bem diferente dessa questão do STJ, você está falando do ICMS, né, do adquirente de boa-fé. Lá, o que acontece? Lá é uma declaração de inaptidão, né, e aí, se comprovado que a operação efetivamente ocorreu, né, aí se dá o crédito. Aqui, não se está contestando que a operação ocorreu. O que há uma vedação na lei para adquirente dessa pessoa jurídica, né? Então, é uma situação diferente. Lá o que está em dúvida nessa questão do STJ é se houve essa aquisição ou não, porque a empresa fornecedora é inapta. Então, se comprovando que houve na prática, efetivamente, né, essa aquisição, aí sim, aí ele é considerado, né, ele tem direito ao crédito, mas é diferente. É igual as vedações da lei do PIS da COFINS, vedação de você ter crédito de quem não pagou na operação anterior, crédito de pessoa física e cooperativa, essas histórias todas, ou tinha antes, não.
Tudo, é vedação legal, as situações que tem vedação. No meu voto, eu posso ter consideração a respeito. Não, o seu voto está perfeito, Pedro, eu já te acompanhei nele, eu sei como é. É só nesse caso aqui específico que eu estava querendo entender o que tinha de prova elencada. Então, para mim, eu fico na deficiência probatória. Vamos votar então, gente? Maria? Com o relator. Maísa? Então, eu vou divergir só para dar provimento em razão da inexistência de prova nos autos da efetiva enquadramento do contribuinte no simples, entendendo que o contribuinte não teria essa inexigibilidade de conduta diversa, né, no caso dele, não teria outra forma dele identificar, nesse caso aqui, principalmente pelo fato de não ter nenhuma indicação na nota fiscal de que era optante pelo simples, enfim, então, nesse caso aqui específico, e eu ressalto que essa questão eu acho que é muito probatória, inclusive em outros votos, um outro voto do Pedro eu acompanhei, em outra situação eu já fiquei na dúvida, então eu vou, nesse caso aqui, eu vou abrir divergência, presidente. Ok, Maísa, Pedro, Cíntia? Considerando os fundamentos trazidos no voto do relator e os acréscimos da conselheira Maria, eu vou votar com o relator. Ok, Renan? Com o relator. Renata? Eu acompanho a divergência. Sabrina? Vou acompanhar a divergência. Eu acompanho o relator, então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Maísa de Sapitondo Deligue, Renata da Silveira Bilim e Sabrina, de novo Sabrina? Coutinho Barbosa, com S. Coutinho Barbosa, que é com S. Que davam provimento, aí a motivação, Maísa? Em razão da deficiência probatória do despacho decisório. Em razão da da deficiência probatória. Em razão da deficiência probatória. Okay. Vai ter declaração? Não. Nada? Os outros processos, a mesma situação, só muda o período. Ok, só um instante. Pessoal, então, encerramos a pauta da manhã do dia 25/6/2020, né? Podemos encerrar a gravação.